Bom dia, pessoal. Aqui é Anselmo Heidrich de novo, né? Esse vídeo ele não vai ter um tema específico. Apenas vou fazer um pequeno apanhado das últimas coisas que eu escrevi no meu blog. Algumas são apenas alguns posts, são apenas algumas pequenas notas, né? Mas tem alguns pequenos artigos que talvez sejam mais interessantes. Bom, tem um aqui que eu peguei a partir de um artigo da UOL que eu comento detalhes sobre a educação, né? Então, assim, ó, realmente quem tiver estômago, né, e não tem ânsia de vômito fácil, então vocês acessem o link que eu vou colocar aí embaixo do vídeo do YouTube, de uma matéria do UOL chamada Escola do Futuro. Na verdade, eu não vou encerrar o assunto hoje, né, porque é tanta bobagem, que isso tem que ser comentado em partes. Mas assim, ó, observe essa afirmação da autora, uma jornalista que está falando sobre educação, né? O título da matéria é A Escola do Futuro, isso mesmo. Então ela diz assim, ó, abre aspas: esqueçam as lousas estáticas, as cadeiras enfileiradas, o professor como detentor único do conhecimento e até mesmo as provas. As salas de aula de amanhã não terão nada disso e prometem ser muito mais interessantes do que as de hoje. Fecha aspas. Bom, assim, ó, tem tanta coisa aí que é asneira que é difícil começar, mas vamos começar pela lousa estática. Toda lousa é estática. O que é dinâmico, querida, não é a lousa, é o conteúdo. É a didática, é a maneira de dar aula. É a relação entre professor e aluno. Isso é dinâmico. Quer dizer, tu entra numa sala e a tua observação sobre uma lousa ser estática é uma observação pobre. É uma observação digna de quem não sabe o que é dar uma boa aula, né? Não é porque o sistema educacional brasileiro tem vários defeitos, e eu diria que, de acordo com o que o MEC quer, o que o MEC pretende, ele está verdadeiramente falido, e a própria proposta de educação do MEC é uma falha só. Não é por causa disso que não existem boas aulas, mesmo que sejam minorias, exceções e exceções. Então, quer dizer, quando se fala em dinâmica, que chega a ser um clichê isso, dinâmica em que sentido? Na relação entre professor e aluno? Ou tu está falando que é algo estático, apenas o professor falar e o aluno ouvir? Está muito por fora. Tu não sabe o que é uma sala de aula hoje se tu acredita que é só o professor que fala. Infelizmente, o professor fala pouco e perde a maior parte do tempo simplesmente chamando a atenção e por um mínimo, eu falo um mínimo de ordem para poder passar o seu conhecimento. Né? A maneira de quem se interessa pelo assunto e tem uma perspectiva, entre aspas, mais criativa, é que a aula é chata e por isso não atrai a atenção dos alunos. Mesmo que tu atraia a atenção, digamos, de 60%, 70% ou 80% dos alunos, 20% ou 10% pode não só ser desinteressado, mas ter uma postura agressiva o suficiente para acabar afetando a atenção dos outros colegas, né? Então, assim, não existe aula, não existe escola sem um mínimo de repressão. E quando eu falo repressão, tira da cabeça aquela imagem fantasiosa do filme do mal, né? Do Pink Floyd, o clássico filme baseado no álbum deles, com professores ingleses tradicionais com varetas para dar nos dedos dos alunos. Isso não existe, ainda bem que não existe, porque qualquer forma de agressão física é intolerável, né? Não só a física, claro, mas o que acontece é que justamente temos o extremo oposto. Na cabeça de vocês, jornalistas fantasiosos, românticos, que idealizam um quadro educacional em que nunca viveram o real para partir de pressupostos errados, idealizar um mundo idílico da educação, só mesmo criando um opressor e um oprimido para vocês dizerem tanta besteira, né? Então, assim, a sala de aula ela tem que ter uma certa estática na organização para que o conteúdo flua com dinamicidade. Em primeiro lugar, né?
Segundo lugar, o professor não é e nunca vai ser o detentor único do conhecimento. Nós todos, biologicamente, temos conhecimento, né? E temos mecanismos para apreender esse conhecimento a partir da nossa experiência sensorial. Acontece que, bem ou mal, existe uma questão de tempo, de experiência e de preparo que a maioria dos professores detém e a maioria dos alunos não detém. Isso não significa que devemos sempre nos pautar num argumento de autoridade que o que o professor falou e acabou, ninguém mais discute. Não se trata disso, né? Mas simplesmente que existe ali uma perspectiva de que alguém com uma certa experiência passe um conhecimento para alguém com menos experiência, né? Bom, se tu discorda disso, sinto muito, a escola não é o teu lugar, legal? Pega, faz a tua trouxinha, as tuas malinhas e cria uma escola alternativa. Agora, esse teu modelo aí, eu aposto, não funciona e não vai funcionar. Agora, se tu tem uma escola que é um centro de debates, um centro educacional, entre pessoas que têm experiências para trocar, sim, ok. Ah, mas tu acha, Anselmo, que o aluno não tem nenhuma experiência? Claro que tem. Por isso, deve existir sessões numa aula, ou, por exemplo, num cronograma de aulas, em que se abra para debates, evidentemente. Mas antes disso, existem requisitos mínimos para se fazer um debate. Digamos assim, eu já sei que está na cabecinha de vocês. Vamos falar sobre capitalismo, desigualdade e justiça social. Ok. Mas tu acha factível um aluno começar a discutir isso sem ter lido nada sobre o assunto, apenas para falar da experiência dele em casa ou no bairro que ele vive? Tu acha que isso é suficiente para ele conseguir ver um pouquinho mais, além da experiência limitada dele? Esquece o aluno, pensa em nós. Quando tu vai fazer uma matériazinha no teu jornal, tu não lê nada sobre outros assuntos? Tu não procura se inteirar de outras experiências para não falar tanta besteira, para não ser tão limitada? Pensa um pouquinho sobre isso, né? Bom, a questão das salas de aula, né? Tinha um filósofo da educação, eu não sei o nome dele completo, chamado Rogers, que idealizava salas de aula com portas, janelões em todas as paredes, para que não houvesse uma unidirecionalidade na hora de ocupar o espaço físico, que os alunos pudessem entrar e sair a hora que quisessem. Era o tal do Rogers, se não me engano, né? Eu não me lembro do nome completo dele, mas essa linha pedagógica aí não rendeu que frutos. Qual engenheiro que sai formado numa linha pedagógica dessas? Qual médico que sai? Tu usaria os serviços médicos, um cirurgião cardíaco, numa escola, formado numa escola de linha tradicional, baseado em muitas provas, que testaram o conhecimento dele por anos a fio, e mesmo depois dele formado, por diversos anos de residência, ou uma suposta universidade com pedagogia rogeriana? Fala sério. Eu fiz cirurgia de 12 horas para tirar um tumor maligno, câncer mesmo. E qual formação eu fui procurar o meu cirurgião? Tu acha que eu não pesquisei antes? Tu acha que eu não consultei vários médicos antes? Cerca de 3 cirurgiões no mínimo? Para ter uma ideia aproximada de como era o sujeito? Tu acha que eu não vou querer um profissional de excelência me tratando? Ou tu acha que um profissional de excelência vai ser aquele que vamos simplesmente estudar com o nosso conhecimento crítico? O que é conhecimento crítico quando tu não tem conhecimento nenhum do que já foi construído até hoje? Isso é tudo desculpa para não estudar, para não sentar as nádegas numa cadeira e ler durante horas a fio para ter um mínimo de esforço. Isso não é meritocrático, sinto muito. Mas é bastante liberal a minha perspectiva. Tu vai me contrapor. Ok, é bastante liberal, mas pouco eficaz, né? Não adianta. Se tu quer ter uma sociedade onde as pessoas se respeitem mutuamente, tu precisa treiná-las para obedecer mínimas regras. Mas tu não concorda com esse sistema, tu é totalmente livre para sair e criar o teu, né? Agora não venha me impor esse rosário de besteiras que tu escreveu aqui no artigo chamado Escola do Futuro como um mínimo de proposta pedagógica. Falou em algum determinado momento da reportagem que gostaria de trabalhar nas escolas ocupadas, que foram ocupadas pelos alunos em reação à reforma educacional do PSB do Geraldo Alckmin. Ok, tudo bem, achei interessante.
Até te admiro por esse detalhe filantrópico da tua atuação, pelo menos como promessa. Agora, apenas me diga uma coisa: que diabos foi ou pretende ser a reforma educacional geral do Alckmin? Qual jornalista fez uma matéria explicando em detalhe isso? Até agora eu não li nenhum. Todos falaram sobre as ocupações, sobre o autoritarismo da reforma educacional. Mas no que consistia? Ah, era a diminuição do número de escolas. Só isso? Tu acha que simplesmente era isso? Não, na boa. Vocês não estão informando o público. Vocês podem se chamar do que quiser. Mas para mim, isso não é fornecer informação. E se isso que tu faz é jornalismo, então o jornalismo não me serve. Tá bom? Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque eu estou sendo bastante antipático, e se eu estou sendo suficientemente antipático para pessoas como a autora da matéria, então é um sinal que está dando resultado no meu trabalho. Aqui eu tenho uma outra nota chamada A Típica Defesa do Intervencionismo, do Intervencionista Econômico, né? Então eu vou ler para vocês, é um pouco extenso, são 2 parágrafos, né? É uma nota de um blog de um amigo meu, Luiz Diniz, professor da Federal do Paraná, seu blog Tomatadas. Ele diz assim, abre aspas: é interessante que, embora um princípio teórico fundamental do pensamento econômico seja a constatação de que o homem reage a incentivos, os economistas de esquerda têm um estranho cacoete de falar como se as estatais fossem instituições administradas por entes abstratos, movidos só por ideologia, não por pessoas com interesses particulares como quaisquer outras. Mas a verdade é que, como empresas estatais são administradas por funcionários subordinados a políticos, seus investimentos de todos os aspectos da administração acabam sendo ditados por interesses desses agentes. E os interesses dos políticos, mesmo quando nada tem a ver com corrupção, nepotismo e aparelhamento, jogam contra a eficiência das empresas. E por motivo simples: o político pensa sempre na próxima eleição, que demora de 2 a 4 anos no máximo, mas grandes empresas exigem sempre planejamento de longo prazo. E daí ele continua criticando aqui a política atual, as táticas populistas de nossa presidente, né? E eu faço um comentário para ele aqui, né? Que isso é interessante, né? Muitos estatistas, sejam eles economistas, sociólogos, eles costumam dizer que a empresa privada ela não pensa adequadamente num planejamento regional ou num planejamento de longo prazo. Mas notem que o discurso do intervencionista econômico aí é dizer assim: a empresa ou a economia de mercado ela não pensa no planejamento. Então eles definem o que eles acreditam ser o planejamento adequado pela negativa do que eles supostamente veem na economia de mercado. Eles não definem positivamente. Seria algo mais ou menos assim, né? Como se alguém me perguntasse: Anselmo, o que é o céu? E eu respondesse assim, olhando de modo enigmático: bem, o céu não é uma nuvem. Pô, isso não é resposta, isso é picaretagem, entendeu? É uma resposta evasiva. Então, Beluso, o que é um planejamento eficaz? O planejamento eficaz não é o que nós temos na economia de mercado, no caos do mercado. Isso não é resposta, entendeu? E note que esse cacuete é comum a vários economistas e comentaristas, digamos, chamemos eles de esquerda, para ser genéricos, né? Picaretagem, cara, né? Percebe a maioria da picaretagem não pelo que as pessoas dizem, mas pelo que elas evitam de dizer, né? Bom, eu vou encerrar por hora para esse vídeo não ficar muito longo, né? Mas tem alguns outros posts aqui que no momento adequado eu posso comentar, que são sobre feminismo seletivo, né? No caso, as feministas, eu não gosto do rótulo feminismo, né? Por uma razão muito simples, porque é uma categoria coletiva, né? Na verdade, mulheres que defendem seus interesses, que lutam por seus direitos, que competem com os homens, nossa, elas têm meu respeito e profunda admiração. Mulheres que procuram, através de direitos coletivos, uma melhoria para sua condição de gênero, né? Cara, elas estão totalmente erradas, né? Se as mulheres ganham menos no mercado, o economista americano Thomas Sowell já destruiu esse tipo de argumento, né? Na verdade, o que existe é que muitas mulheres elas não são preferidas aos homens nas vagas ofertadas no mercado
na maioria dos casos porque elas têm risco para atividade produtiva, uma vez que podem engravidar e permanecer algum tempo fora do mercado, entendeu? Claro que não é só isso, tem outra questão também, né? Que é a questão muitas vezes do preparo da seleção profissional, o que está sendo revertido graças à competição, né? Muitas mulheres, na minha experiência de professor hoje, quanto mais avançada a série, ou ano, chame do que quiser, né? Tu vê a presença mais de mulheres do que homens, né? Então, quer dizer, está havendo uma reação natural, econômica, das mulheres para conquistar seu espaço. Isso para mim é feminismo de verdade, entendeu? E não movimento feminista. E aqui tem um post que eu comento sobre, por exemplo, as atrocidades do Islã, que o movimento feminista em geral se cala e não comenta a respeito, né? Tá bom? Por hoje é isso e no momento oportuno a gente faz outro videozinho. Obrigado e acesse o blog. Meu blog é Interceptor, com hífen no meio, porque já existia um outro Interceptor, interceptor.blogspot.com. E comentem lá, participem. Se gostaram de algum comentário, compartilhem, vai ajudar o nosso trabalho. Obrigado, uma boa tarde para vocês. Tchau.